Eu queria dar a palavra à professora Marlúcia Bettini. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então, para falar dessa nova resolução, a resolução número 2 de 2024, quero deixar claro aqui que a resolução ela é uma orientação para o cidadão e para as instituições elas terem um parâmetro do que se cobrar para fazer o processo, seja ele de revalidação, seja ele de reconhecimento. Né? Então, a CAPES, ela sempre solta uma resolução. Nós tivemos a de 2016, que já foi revogada, nós temos a de 2022, que também foi revogada, mediante essa resolução. Então, essa última é a que está valendo para de 2025 em diante. Né? Essa resolução, gente, ela tem 60 dias ainda para que as instituições brasileiras se adequem às novas normas, às novas exigências. Né? E essa resolução, ela deixa claro como será feito o processo de reconhecimento daqui para frente, de revalidação e de reconhecimento. Como muitos aí sabem, o processo de revalidação faz referência à graduação, quando uma pessoa faz a graduação fora do Brasil e quando ela retorna ao Brasil para exercer a função a qual foi diplomado, esse processo é dado o nome de revalidação. E reconhecimento é quem faz o stricto sensu, né, fora do Brasil, e quando volta ao Brasil precisa passar pelo processo. Ambos têm uma documentação a ser repassada para a plataforma, para a instituição, né, a qual você vai requerer este processo, e tem as assessorias que também dão todo este suporte, né, que aí é um caso particular de cada um. Mas nós temos aí a plataforma Carolina Bori, que é a plataforma que foi criada para dar mais transparência ao processo, para dar mais segurança ao cidadão e que ele possa acompanhar, por meio da plataforma, como anda o seu processo. A plataforma Carolina Bori, ela tem uma série de instruções que precisam ser seguidas para a tramitação do processo, seja ele de revalidação, seja de reconhecimento. Né? Então, é preciso, naquele momento, decidir qual é o seu processo para você seguir os passos da plataforma Carolina Bori. Antes de existir o processo, a plataforma Carolina Bori, era feito de uma forma que a gente levava os processos para as instituições, para as IES. Então, a gente batia em cada IES, né, em cada universidade aí, solicitando a possibilidade de se fazer o reconhecimento, que era o carro-chefe nosso, né, Silvia, de se trabalhar. Então, a gente levava aí 30, 40, 50, 60, 100 processos e saía distribuindo para as universidades. E isso era cansativo, porque você tinha que estar toda hora na universidade para acompanhar esse processo. Você tinha que ver, não tinha essa facilidade tanto do e-mail para você ser comunicado. Como eu estava falando sobre a plataforma Carolina Bori, ela veio para facilitar este processo, né? E dar mais transparência, para desafogar dentro das universidades o número de pessoas, né, que procuravam a Prograde, que procuravam reitoria para tentar fazer o processo, para entrar A gente ficava, às vezes, o dia inteiro dentro de uma universidade para conseguir 2 ou 3 fichas, para depois ir para uma outra. Era um processo extremamente cansativo. Hoje não, hoje é tranquilo. E sem contar que, quando você entra com este processo, juntamente com o gov.br, você tem a total transparência, tanto da própria universidade, quanto o requerente, que ele pode estar acompanhando o seu processo o tempo todo. Ele pode estar observando, estar acompanhando, se está sendo solicitado algum documento, se precisa complementar com algum documento, e isso facilitou muito. Né? Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que nós não estamos representando nenhum meio oficial para fazer essa live. Essa é uma iniciativa nossa, no intuito de dar mais informações sobre essa resolução. Então, estou aqui aberta para qualquer pergunta, para esclarecer qualquer dúvida. Né? A única coisa assim, que a gente percebeu na mudança é que eles falam o tempo todo de você apresentar a documentação, e a universidade ela tem a prerrogativa de solicitar o documento que ela achar conveniente. Então, não é uma regra para todas. Né? Qual foi o foco maior dessa resolução? É a autonomia que está sendo dada para cada universidade. Então, umas irão cobrar documentos que estão exatamente na resolução e outras... A Alba pediu para você fazer uma explicação sobre a resolução, né? Essa vigente agora. Você pode fazer alguns comentários, professora? Ela congelou de... Então, a resolução número 2, ela não tem nada de excepcional. Tá? Ela continua, a única diferença que ela tem é essa autonomia que eles deram para as universidades, uma maior autonomia. Né? As universidades já tinham essa autonomia, e eles enfatizaram mais a autonomia da universidade para ela solicitar o documento que ela achar necessário. Né? Ela foca também sobre a tramitação do processo de medicina. Eles quiseram mudar como faz esse processo. Mas não é o nosso caso aqui discutir sobre o processo de medicina, mesmo porque não é o intuito de se falar de uma área de conhecimento específica. Mas a mudança, o objetivo maior da mudança é tirar alguns benefícios que se tinha na resolução de 2022 sobre o processo de medicina. E nesta específica,
ela continua falando sobre a documentação que precisa apresentar, ela continua falando sobre a autonomia das universidades. Uma coisa que ela acrescentou são os acordos multilaterais, bilaterais, que é feito pelo governo federal, que quando um processo ele pode ser dado, o processo simplificado, que já existia no anterior, o que aconteceu? O processo simplificado ele deixou de existir naquele formato de você ter 3 universidades que já fizeram o reconhecimento, e foi colocado agora nesta resolução que o processo simplificado dar-se-á da forma que o aluno ele tem a anuência do governo para fazer o estricto sensu fora, e quando ele retorna, é feito pela anuência do próprio governo. Tá? Ou seja, bolsa de estudo, para quem tem bolsa de estudo, ou quando a instituição internacional tem um acordo entre o Ministério Público, o Ministério da Educação do Brasil com o Ministério da Educação do exterior. Então, quando se tem esse acordo bilateral ou multilateral, seja lá o acordo, o nome que seja dado, aí sim poderá ser solicitado o processo simplificado. Então, essas são as diferenças que se tem nessa resolução. E eles enfatizaram também a apresentação de que você esteve fora do Brasil para fazer o estricto sensu, para assistir às aulas, para fazer a sua defesa, né? Então, eles deixaram isso muito claro, que algumas instituições poderão solicitar o período que você esteve fora do Brasil para fazer este estricto sensu. Então, essas são as diferenças das outras, né? O enfoque foi a autonomia para as universidades, é você apresentar que você esteve fora do país para fazer as disciplinas e para fazer a defesa da sua dissertação ou a sua tese do doutorado, são algumas exigências. Mas nós sabemos também que existem instituições que ela tem a sua plataforma própria. E dentro da sua plataforma própria, ela solta o seu edital, ela solta a sua normativa, que ela dá esse parâmetro para cada um saber quais documentos ela vai exigir. Então, antes de você entrar com o processo, é sempre bom saber quais são as regras da instituição, ou através de edital, ou simplesmente as regras mesmo que ela coloca na sua própria plataforma, informando quais documentos ela exige para fazer o processo de revalidação e de reconhecimento. Professora Marluza, eu posso abrir com as perguntas? E aí eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acho que o que as pessoas têm interesse em saber é a seguinte pergunta: vai continuar podendo reconhecer diplomas que foram feitos 100% online? Olha, a resolução, ela em momento algum, ela cita se o seu curso é AD ou não, se foi online ou não. Ela não cita isso. O que ela cita é a cobrança do documento, né? É sugerido para as instituições que se cobre o momento que você esteve fora, o momento que você esteve no estrangeiro para fazer esse estricto sensu. Ou seja, para fazer a defesa, para fazer as disciplinas. Ela cita isso, mas ela não cita cursos online. Em momento algum. Não tem nenhuma fala de aula online. Então, assim, caberá às universidades. Nós sabemos que, não estou aqui respondendo em nome da CAPES, não estou respondendo em nome de instituição nenhuma, mas nós sabemos que tem instituição que ela não cita se o seu processo, você pode entrar com processo se você fez ele online ou presencial, não é citado. Então, entendemos que pode sim ser feito online e que você pode solicitar o reconhecimento. Agora, vamos observar o tempo todo os editais, as normas. Se lá estiver, não aceitamos títulos de instituições que ofertam cursos online, aí você não adianta tentar, porque você vai ter que comprovar. Entendeu? Respondido? Ok. É porque nós temos já instituições que fazem o reconhecimento de diploma EAD. Essas instituições, algumas que nós buscamos informações, elas falaram que o critério do reconhecimento não é se o curso é EAD online, né, se o curso é online, ou se o curso ele é presencial. Eles fazem o reconhecimento e observam, eu acho que isso está na própria resolução, os critérios da instituição internacional. Né? E aí eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre esse aspecto das considerações em relação às instituições internacionais e que o Brasil, na verdade, através de acordos, ele não pode interferir no que é regido pelas instituições internacionais. É uma questão de soberania, né? Cada país, ele coloca as suas regras, né? Através do seu acreditador, ou não, ou do próprio Ministério da Educação. Então, essa regra é da própria instituição. Agora, o aluno, eu sempre sugiro ao aluno dele buscar uma instituição que ela consegue dar toda a documentação que é exigida no Brasil. Então, se eu vou buscar um estricto sensu, eu tenho que ver quais são as exigências aqui. E eu tenho que fazer uma busca de uma instituição que ela consegue entregar essa documentação. Toda a documentação é exigida no Brasil. Então, tem instituições que é completamente diferente. Quando você fala em ranking, aqui no Brasil se fala muito em ranking. Quem está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Lá fora, em alguns países, não existe esse ranqueamento de quem está em primeiro, segundo lugar, quem está em melhor lugar ou não. Então, o próprio Ministério da Educação do país estrangeiro, ele coloca a regra. O que é exigido e qual documento ele vai entregar. Ele não tem que se submeter a um outro país a documentação, se ele entende que para eles está tudo ok. Mas... Pode continuar. Mas aí, como é que eu vou comprovar? Eu acho que tudo que é conversado com a instituição
é possível se conseguir. Tem muita instituição que não fazia determinados documentos e que hoje já estão atendendo a norma brasileira. Então, tudo é possível. E eu quero deixar claro que não houve mudança na plataforma Carolina Bore. E na plataforma Carolina Bore não há esse campo de comprovação de moradia, de estadia no país de origem. O que vinha acontecendo é que nós temos, sim, universidades que há muito tempo e que, quando abriram seus editais, não reconhecem diploma online. E elas, quando fazem, né, a pré-análise da documentação, é na pré-análise, na suplementação da documentação, é que ela faz a exigência da moradia. Mas, na moradia não, da estadia. Mas, na plataforma Carolina Bore, vocês podem olhar, não existe ainda, até o dia de hoje, esse campo específico comprovante de estadia. Não existe um campo específico, existe assim. Você pode colocar os documentos, tem lá outros documentos. E aí lá você coloca outros documentos, às vezes, que as instituições exigem, como um cadastro, como um requerimento, como dizendo o termo que você disse que você não está participando de outro reconhecimento, né, que a sua documentação só está naquela instituição para reconhecer. Mas não existe um campo específico falando. Coloque aqui o comprovante da estadia. No momento algum, a plataforma ela menciona isso, né? Agora, com a nova resolução, Silvia, muitos editais surgirão novamente. Era o que já tinha parado, exatamente, mas o edital ou a normativa da própria instituição informando qual documento ela vai exigir, isso aí vai ficar a critério de cada instituição. Não significa que todas agora vão pedir esse comprovante da estadia, que você esteve lá para fazer sua defesa. Tem universidade que já venceu isso, já saiu desse patamar, vamos colocar assim, de ficar cobrando esse tipo. Até mesmo porque as instituições brasileiras, sejam elas públicas ou privadas, já sabem que nós temos um número muito grande de pessoas que estudam, que fazem o mestrado fora e que vão fazer a defesa fora. Então, eles têm ciência disso. A CAPES também tem ciência disso, né? Então, por isso que eles deixaram bem claro a autonomia. Cada universidade vai cobrar aquilo que melhor convier a ela. E tem muita universidade que não vai fazer essa exigência, né? Não é obrigatório. É critério da instituição. Eu queria que você esclarecesse isso. Eu tenho a resolução do processo de revalidação e reconhecimento, mas eu também tenho um documento que as instituições, que é os editais. As regras estão nos editais. Eles se baseiam na resolução? É isso? É isso. Então, toda universidade, ela faz o seu edital, ou então a sua normativa em cima da resolução. Não significa porque está na resolução, a universidade vai cobrar. Entendeu? Eu estou me referindo até mesmo à estadia. Porque diploma, ata de defesa, histórico, mais aquela outra série de documentos que são exigidos, né? As emendas, as normas. Na realidade, a instituição ela quer saber a veracidade do curso que você fez. Então, ela quer saber, ela está amparada em qual órgão público fora do Brasil que ela tem a legalidade deste curso. Essa é a maior preocupação, CAPES, se o seu curso ele é legal. Ele é legal, então todo o outro restante pode ser flexível. Então, a instituição estrangeira ela tem que comprovar a legalidade. Comprovou a legalidade, todo o outro restante é o que está na normativa ou no edital da instituição. Então, o que nós precisamos seguir daqui para frente? São os editais, são as normativas publicadas pela IES brasileira. Respondido? Respondido. Nós podemos abrir para as perguntas ou tem mais alguma coisa que a senhora queria... Eu estou falando senhora, mas eu costumo falar você. Mas é porque eu estou querendo ser mais... Pode me chamar de você. Vai a próxima pergunta. Vamos, então, abrir para as perguntas. Eu vou tentando olhar aqui e aí a gente vai falar. A gente vai abrir para as perguntas e depois das perguntas nós vamos abrir para as considerações. E aí sim vocês podem colocar aí as considerações. Mas primeiro para perguntas. É porque eu estou tendo problema aqui. O problema é que nem todas revalidam EAD. Poderia ser feito uma live acerca desse tema. Apesar de não ser uma pergunta, é uma consideração. Você pode responder, professora Marlúcia? Posso. Gente, eu vou tornar a lembrar que na resolução, em momento algum, é comentado sobre o curso EAD. Né? Novamente, é preciso olhar o edital e olhar as normativas de cada instituição. Nós temos instituição que estão fazendo reconhecimento de títulos totalmente EAD. Nós sabemos disso. Agora, como é que a gente faz isso? É preciso fazer uma varredura na própria plataforma ou até mesmo tentar fazer uma visita à universidade para conhecer melhor as regras, as normas, que é o que nós fazemos, né, Silvia? Nós vamos até as instituições exatamente para conhecer, para saber se há essa possibilidade de fazer. Tem universidade que ela é categórica. Nós não fazemos reconhecimento de cursos EAD. E nós temos universidades que não tem problema, nós fazemos. Então, é a busca que precisa ser feita dentro da própria plataforma, qual universidade que está exigindo, estar atento aos editais. Se o edital não comenta nada, então ela está aberta a fazer o reconhecimento do curso EAD. Vamos lá, a do André de Liz, ele diz que não tem lógica disponibilizar um curso EAD se exigem estadia para comprovar presença. Bom,
nós sabemos sobre os egos, né? Da mesma forma como o mundo globalizado, ele possibilitou, viabilizou cursos EAD, Marlúcia, entendo que a CAPES tinha que começar a fazer uma tratativa melhor neste sentido. Mas por questão de ego das instituições, achando que não se faz um bom curso, que não tem um curso de qualidade, eles preferem não citar, eles não citam o curso EAD. Então, se faz sentido ou não, não é competência nossa, é competência das universidades. São elas. E elas estão lá dentro dos seus editais, dentro das suas normativas, ela cita o curso EAD ou não. Ela simplesmente fazemos o curso, a documentação que exigimos é tal. Você vai entregar o que o edital está falando. Você vai entregar o que a normativa está falando. Porque as universidades, elas fazem todo o seu edital e toda a sua normativa em cima da resolução. Lembrando que elas têm 60 dias, desde o dia 2 de janeiro, para se adequar. Então, elas estão se adequando para se fazer os novos editais. Algumas já informaram que continuarão os editais de 2024, que não farão um novo edital, deixarão para 2026. Então, só aí já é uma porta aberta de que não faz sentido você ficar tão preocupado se vai reconhecer um título EAD. Agora quem pergunta é o Urso Sem Curso. Meu Deus. O Urso Sem Curso faz a pergunta, ou faz uma consideração. Penso muito em ingressar numa faculdade EAD, mas essa nova resolução me assustou um pouco, tirando que o valor para revalidar já era um empecilho. Bom, todo mundo sempre teve muito essa preocupação, né? Vai reconhecer, não vai reconhecer, vai revalidar, não vai revalidar. E nós sabemos que essa competência de revalidar ou de reconhecer é unicamente da universidade. Seja ela, a revalidação só pode ser feita por universidades públicas. Em nenhuma universidade particular, ela tem autorização para fazer o processo de revalidação. Já o processo de reconhecimento pode ser feito na universidade pública e na universidade particular, né? Na universidade privada. Então, mais uma vez, eu vou lembrar que é preciso analisar criteriosamente o edital de cada instituição. A Edileuza Brito, ela pergunta, seria possível o próprio estudante realizar o processo na plataforma Carolina Bore sem a necessidade de uma assessoria complementar? Com certeza. Qualquer cidadão pode entrar com o seu processo de revalidação ou de reconhecimento, desde que ele siga os passos da plataforma e ficar atento qualquer comunicação da universidade para qualquer exigência ou para qualquer recurso, né? Esse acompanhamento que precisa ter. Não é colocar o processo na plataforma e achar que está tudo ok. Precisa fazer esse acompanhamento e estar atento de qualquer exigência, que a qualquer momento a universidade ela pode exigir. Nós temos aqui muito claro na resolução que ela fala que os títulos oriundos da língua inglesa, da língua francesa e da língua espanhola não precisa fazer a tradução. Já nesta resolução, ela já coloca que é de competência da instituição exigir ou não a tradução desse documento. Então, assim, no primeiro momento, você entrega como o documento está na plataforma. Agora, a universidade ela pode, sim, pedir um documento complementar sobre a tradução desse documento, né? Ou qualquer outro documento que ela possa solicitar nesse período. Não é colocar o documento na plataforma e esquecer, é acompanhar. A Rosa Elice, ela pergunta, sobre os valores absurdos que são cobrados, poderia falar um pouco se vai mudar, abaixar os custos para homologar um diploma estrangeiro, por favor? Lamentavelmente, né, nós sabemos que são valores, algumas instituições cobram um valor excessivo, né, mas isso não vai mudar. A tendência é até aumentar o valor, né? Todo ano a gente vem aí com aumentos de taxas administrativas das universidades. Exatamente. Então, só para deixar claro para vocês, as instituições, agora que algumas instituições delegou a uma comissão a fazer esse processo. Normalmente, a instituição ela tem que tirar 3 ou 4 profissionais para fazer uma avaliação, para julgar o mérito da dissertação ou o mérito da sua tese. A avaliação documental, né, no primeiro momento, isso é feito pelo administrativo. Você conseguiu comprovar os documentos solicitados? Ok, aí você vai para a segunda fase, que é o mérito da dissertação ou da tese. Então, a universidade, ela até então, ela não tinha essa comissão. Ela tinha que ficar desviando o profissional de outro setor para fazer o julgamento. Sem contar que sempre é levado em conta a linha de pesquisa do requerendo, né? Então, cada pessoa que está requerendo esse processo, ele tem a sua linha de pesquisa. Então, é avaliado o título, a linha, e a universidade ela tem que disponibilizar profissionais que entendam sobre aquela linha de pesquisa. Não é só a área de conhecimento, é a linha de pesquisa também. Então, assim, esse dinheiro, né, essa taxa administrativa, chamada GRU, né, que é a guia de recolhimento, essa GRU não fica para a universidade, pertence à União. A União pode devolver à universidade. Ou não, pode ficar para a própria União. Então, por isso que as universidades elas cobram um valor um pouco mais alto e estão tentando fazer com que essa guia de recolhimento fique na própria instituição, porque há gastos para fazer isso. Você tem que desviar funcionário de uma função em detrimento ao julgamento do mérito de uma dissertação ou
da tese daquela linha de pesquisa específica. E isso não é um trabalho que se faz em 1 hora, 2 horas. Você leva semana para fazer um julgamento desse. O Alexandre Martinelli pergunta: quem iniciou seus estudos na resolução anterior será atingido por essa nova? Esquecem a resolução anterior. É esta que está sendo regida. Você pode ter feito seu curso 2014, 2016, 2020. A resolução é a que está vigente. As outras foram revogadas. Ela diz no final dela aqui que as outras resoluções, né, toda vez que sai uma resolução, a anterior ela é revogada. Ela não é cumulativa. Você não fica com a de 2016, você não fica com a de 2022. Elas são revogadas e o que está valendo é a nova. Ok. Mais alguma pergunta? O Elvis, saiu a resolução, mas é a universidade que decide quais documentos devem ser apresentados? É mais o edital da universidade do que a resolução? Então, a resolução, ela é uma orientação para as universidades. As universidades precisam seguir essa orientação. Como cada universidade ela tem autonomia, dada a autonomia essa, dada pelo MEC, pela CAPES, que é a CAPES que é responsável pelo stricto sensu, ela deu essa autonomia para cada universidade. Por isso que existe o edital específico de cada universidade. Quem não faz o edital tem a sua normativa. E é preciso seguir a normativa ou o edital. Por quê? Cada edital, cada normativa, ela está amparada na resolução. Respondido? Respondido. Deixa eu só pegar mais a próxima pergunta. Vamos lá. Curso sem curso, que ainda está sem curso. Pergunta: quanto o valor para o reconhecimento no Brasil fica a critério de cada universidade? Se por acaso eu der entrada por conta própria pela plataforma Carolina Boy, ainda assim pago? Com certeza. Paga sim. E cada universidade, ela tem a prerrogativa de colocar o valor que ela achar que ela deve colocar. Nós temos valores aí 1.800, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, 12.000, até 30.000. Então, por isso que é preciso ler o edital e a normativa da instituição para saber o valor da taxa administrativa. Eu não estou conseguindo colocar a pergunta dela, mas ela fez a seguinte pergunta. Ela tem que pagar o mestrado e ainda tem que pagar o reconhecimento? Sim. O mestrado, né, o stricto sensu, seja mestrado ou doutorado, que está dentro do stricto sensu, é da instituição estrangeira. Então, você vai pagar a instituição estrangeira para fazer o seu mestrado ou para fazer o seu doutorado. Quando você retorna com a documentação, é um outro processo que se faz. Nunca nós podemos aliar, terminou o mestrado e a própria instituição, agora nós vamos fazer. Porque são processos separados. O mestrado você leva de 2 anos a 3 anos para fazer. Terminou, você fez a sua defesa, a sua documentação, que nunca sai de imediato, né? A instituição ela tem um prazo para te entregar essa documentação. Você está de posse de toda a sua documentação, aí você vai entrar com o processo de reconhecimento, ou de revalidação, caso seja graduação. Aí é um outro processo. É uma coisa que não tem nada a ver com a instituição estrangeira. É uma exigência do Brasil. Outra pergunta que eu não estou conseguindo colocar. Para revalidar os diplomas, é necessário o documento físico ou somente com o diploma virtual pode ser reconhecido? É o professor Alexandre que pergunta. Eu não estou conseguindo, professor, colocar a sua pergunta aqui na tela. Acho que eu entendi. Como você faz a indexação da documentação pela plataforma, essa documentação ela é virtual, digital, tudo através tudo digital, tudo em PDF. Em PDF. E documento por documento. Você insere o diploma, depois você insere o histórico, depois a ata de defesa, e assim vai, cada documento que precisa ser inserido. Cada PDF com o seu nome específico. Se você vai fazer um PDF do diploma, então você vai fazer frente, verso, mais o apostilamento, transforma em PDF, nomeia esse PDF como diploma. E assim sucessivamente, o histórico, frente, verso, ainda que o verso esteja em branco, é preciso escanear o verso, mais um apostilamento de AIA e nomear o PDF em histórico. O Sérgio José pergunta: qual a diferença entre reconhecimento e validação? E qual é que valida para usar nos concursos? Olha, validação, não existe esse termo para o processo. O termo correto é revalidação, que é referente à graduação. Você faz uma graduação fora do Brasil, quando você volta, o processo é dado o nome de revalidação. Se você faz um mestrado ou doutorado fora do Brasil, quando você volta, precisa ser feito o processo de reconhecimento. Ambos são válidos, o seu processo foi deferido, foi apostilado ou foi carimbado pela instituição, ele é válido para qualquer nível de concurso. Seja federal, estadual, municipal. O seu documento ele tem validade, a partir do momento que ele é validado ou reconhecido, ele tem validade nacionalmente. O Passos pergunta: a universidade indeferindo o mestrado, posso imediatamente procurar outra universidade ou tem prazo para isso? Pode procurar imediatamente. O processo
terminou, foi indeferido, você pode buscar. O que você não pode fazer é a concomitância, é você estar em duas universidades ao mesmo tempo fazendo o processo. A legislação aqui, a resolução, ela deixou isso bem claro, que é proibido estar em concomitância. Concomitância é você entrar com o processo em 2 ou 3 universidades ao mesmo tempo. Você só pode fazer o processo em uma instituição de cada vez. E o processo, o indeferimento, você pode fazer a primeira, foi indeferido, você vai para a segunda, se for indeferido, você não pode dar mais. Você esgotou aí as possibilidades de entrar com o processo. Eu recomendo que seja avaliado cada passo, e se você tiver direito a entrar com recurso, você pode entrar com um recurso na própria universidade. Se você achar que não foi satisfatório, você pode pedir ao Conselho Nacional de Educação, à Câmara de Educação, para poder avaliar, né? Mas tudo isso você tem que saber. E esse recurso não pode ser feito pelo requerente, tem que ser feito por um doutor da área de conhecimento. Nós que trabalhamos com a assessoria, nós não podemos entrar, porque eu não sou doutora, a Silvia também não é doutora, então nós não podemos fazer esse recurso. O recurso é feito por um doutor. A gente solicita um doutor para entrar com recurso, principalmente quando você vai para a instância maior. A Fabrícia Silva pergunta, na plataforma não pede apostilamento diário. São enviados depois quando a instituição solicitar? Eu percebi essa falha também na resolução. Mas, com certeza, todo documento que vem de outro país, ela precisa de ter a anuência da validade do documento. Né? Nessa resolução, eles esqueceram de citar sobre o apostilamento diário, mas pode ter certeza que a instituição vai pedir, ou o carimbo consular. O Neivan, ele me pediu aqui para responder a pergunta dele, que só quem faz o processo de revalidação é a universidade pública, e que a universidade particular faz somente reconhecimento. A pergunta é, qual é a diferença de revalidação para reconhecimento? Olha só, reconhecimento é o processo dos diplomas de mestrado e de doutorado. Revalidação é os processos de graduação. São 2 processos que têm as suas particularidades. O reconhecimento do mestrado e do doutorado e a revalidação da graduação. Quem faz o processo de reconhecimento, as universidades, o processo de reconhecimento do mestrado e do doutorado, ele é feito pelas universidades públicas ou universidades particulares. No caso da graduação, somente as universidades públicas é que fazem esse tipo de processo. É só para esclarecer para o professor Neivan. Vamos a outra pergunta. Sobre os valores cobrados, se não for reconhecido, devolve o dinheiro, já que cobraram antes? Se devolve o dinheiro? A Ângela pergunta. Não, a devolução da GRU não é feita. Algumas instituições, elas até podem devolver, caso o processo não seja deferido, ela pode devolver parte. Mas isso está muito claro na normativa da universidade. Ela cobra uma fase, para se passar para a segunda fase, ela não cobra, talvez, a segunda fase. Mas a devolução não existe. Nós temos uma instituição que ela faz uma pré-análise da dissertação, do mérito da dissertação ou do mérito da tese. Né? Dissertação é do mestrado e tese é do doutorado. Ela percebe, quando ela faz essa pré-análise, ela diz, para nós não tem condições de passar, e ela não cobra a segunda fase. Acontece de ter instituição que faz isso, mas são raras as que fazem isso. Próxima pergunta é da Rogelma Coelho. Para o reconhecimento do diploma estrangeiro, a universidade tem acordos técnicos com as universidades brasileiras? As universidades brasileiras, elas estão fazendo acordos bilateral ou multilateral com as instituições estrangeiras. Só quem pode fazer esse acordo é o MEC. O ministro da Educação é que pode fazer esse acordo com a instituição estrangeira. Então, a instituição estrangeira, ela pode fazer uma busca, solicitar uma parceria com uma instituição, mas quem é que vai intermediar esse acordo? É o Ministério da Educação. Não existe eu fazer um acordo, a instituição com a própria instituição. Para o reconhecimento de diploma ou para a revalidação, só terá validade se esse acordo foi feito pelo governo federal. Respondido, Silvio? Respondido. O André Leone pergunta, é obrigatório o boleto ser gerado pela GRU ou a IES pode ter o próprio? Você quer que eu responda? É a própria IES que gera o boleto, junto com a União. Não, a GRU, que é o Guia de Recolhimento da União, ele é das universidades públicas federais. As outras universidades particulares e universidades estaduais, elas geram um boleto. Um boleto, é isso aí. Entendeu? Então, é a própria universidade, não o boleto será gerado, né? Eles te dão um link para que você possa fazer a geração dessa GRU, que é essa guia de recolhimento da União, e pagar preferencialmente no Banco do Brasil. Toma sempre esse cuidado e pague diretamente no Banco do Brasil. E as instituições, as outras, que não são as federais, elas vão emitir boletos para poder fazer o pagamento. Mas são todas elas que emitem, né? Na GRU, você vai lá no site, elas vão te dar o link e você faz lá a geração da sua GRU para o pagamento da universidade. Mais perguntas? Deixa eu só ver. Eu só queria pegar essa daqui, mas eu não estou conseguindo colocar. A Marlice pergunta. Eu não estou conseguindo pegar a pergunta dela. Deixa eu ver se eu consigo. Marlice, se você pudesse fazer de novo, que eu estou tentando. Marlice, bom dia.
Bom dia. Quem ingressou na plataforma Carolina Boy para reconhecimento do mestrado será regido pela nova resolução? Sim. Eu só quero deixar um ponto que vem na própria resolução, é que os processos que estavam na plataforma e que já tinham sido pagos a taxa administrativa da universidade, ou seja, já tinha gerado um número de processos, esses processos eles têm, desde a publicação dessa nova resolução, que foi no dia 2 de janeiro, para encerrar os processos até 60 dias. Exatamente. A resolução diz isso. Então, ela tem, quem já começou, que já tem o número do protocolo, ela vai seguir, já pagou a GRU, ela tem 60 dias para concluir o processo. Se elas conseguirão a demanda, né, de responder, terminar o processo, nós não sabemos, aí é uma questão, mas ela pode pedir a prorrogação. Ela pode pedir a prorrogação por mais 90 dias. É de direito da universidade. Mas o processo que já começou, que já foi pago a GRU, que já vai seguir a resolução anterior. Aí não muda nada. O processo já começou. Só que a universidade ela tem prazo para terminar isso. Ela não pode mais ficar com o processo sem dar uma satisfação. Se a universidade precisa de mais tempo, ela solicita através de ofício e é concedido. Geralmente é concedido. Afinal, o que precisamos saber é se iremos conseguir reconhecer o diploma no Brasil num curso de AD sem estadia no exterior. Só quem pode responder isso são as universidades. E deixa eu só falar uma coisa. Reconhecer é um processo. É um processo. Então, se você vai conseguir ou não reconhecer, você vai precisar de todos os requisitos que a sua instituição seja legalizada no país de origem, que você tenha a documentação e que a sua dissertação ou tese ela tenha mérito acadêmico. Sem esses requisitos, você não vai conseguir reconhecer o seu diploma. Com esses requisitos, é bem provável que você consiga reconhecer. Não há certezas no reconhecimento, porque o reconhecimento é um processo administrativo. Cabe às universidades analisar o seu processo e deferir ou indeferir o seu pedido. Só um adendo aqui, Silvia. O MEC, há muito tempo, né, na própria LDB, ela fala de cursos EAD, de cursos, né, que são ofertados dessa forma, que tem o polo. Então, ela abriu essa possibilidade para os cursos de graduação. E ela também começou a abrir para o mestrado. Então, assim, a resolução, ela não comenta sobre o curso EAD, porque eles sabem que tem curso EAD. Cabe a cada instituição que documentos ela vai cobrar. Então, se ela tiver no edital ou na normativa dela, que ela exige esse documento de estadia, você não precisa nem solicitar a essa instituição, porque você vai ter que comprovar a estadia no exterior. Se ela não comenta na sua normativa, se ela não comenta no edital, entre normalmente com o seu processo. E a Simone Pimentel, ela faz uma pergunta que complementa isso que você está dizendo. Quem escolhe a universidade para reconhecimento? O próprio aluno. O próprio aluno? Quem está requerendo o processo, né? Ele escolhe, só que é preciso levar em conta a sua linha de pesquisa. Não adianta você colocar numa universidade que talvez a linha de pesquisa é completamente diferente, aí a instituição ela pode negar. E eu acho que não vale a pena você correr esse risco de você ter um processo indeferido, porque a linha de pesquisa não tem nada a ver. Né? Hoje a gente já tem os IFES, né? Não são só as universidades, os IFES também, eles já estão prontos para fazer esse processo de revalidação, de reconhecimento, principalmente quando se fala em tecnologia. Então, se você busca algo que envolve tecnologia, os IFES estão aí e podem também fazer esse processo. A Edileuza também pergunta, que tem a ver com o que você está falando. Então, considerando isso tudo, o fundamental é fazer uma excelente dissertação ou tese. Creio que esse é o principal, não é isso? Com certeza. O maior peso para o reconhecimento é a qualidade da dissertação ou da tese. Então, boas leituras, você ter um orientador que vai te direcionando o que você deve ou não escrever, isso ajuda muito. Os artigos científicos publicados, porque são obrigatórios, né? Você tem que ter produção científica e publicação dessa produção científica, tudo isso conta muito ponto. Mas, com certeza, se você tem uma excelente dissertação, a tese, a universidade, ela vai, com certeza, pesar. Ela pode até abrir mão de algum outro documento em detrimento da qualidade da sua dissertação, que é o objetivo maior. É a qualidade da dissertação. E eu quero deixar bem claro aos que têm hábito de ir para a inteligência artificial, ficar lá no Ctrl+C, Ctrl+V, as universidades elas têm meios de descobrir se esse processo foi feito por inteligência artificial. Pode ser feito? Pode, desde que você mencione que você utilizou na sua referência bibliográfica, que você utilizou esse meio. Não é ilegal, você pode utilizar, desde que seja mencionado. Quantas vezes o processo pode ser indeferido? Caso esgote, ele nunca mais pode tentar reconhecer? Nunca mais é um termo que a gente não deve usar, mesmo porque as resoluções vão mudando, né? Mas perante a resolução são 2 vezes. Às vezes você pode tentar uma 3ª vez, quando você consegue pegar uma universidade que não faça tanta exigência, aí é possível conseguir numa 3ª vez. Não estou dizendo que isso é fato, né? Mas é possível. Eu acho que tudo aquilo que você tenta é louvável. Mas a lei diz 2 vezes. O Gessé Marques pergunta, é possível reconhecer um mestrado ou doutorado fora da plataforma Carolina Boy? É possível, sim. Algumas universidades elas têm a plataforma própria.
essas universidades que têm plataforma própria, você pode solicitar por elas, desde que você siga também todas as regras da universidade. Pode dar exemplos? A UNB é uma delas. A Católica de Petrópolis é outra. Entre tantas outras que têm a sua plataforma própria. Mas não é o intuito nosso aqui ficar dizendo qual universidade. Eu só né? perguntei para provocar. Ah, tá. Vamos lá. Aqui. Márcia Aparecida, para reconhecer é obrigatório ter artigos publicados? Sim. Mestrado, no mínimo 2 artigos publicados. Doutorado, no mínimo 3 artigos publicados. As instituições, elas entendem sobre a produção científica. Por isso que ela cobra. Aí você publica numa revista que tem ISSN, DOI, algumas têm PALES. As revistas ela tem as suas classificações. Mas ela também não menciona em qual revista você tem que publicar. Aí é uma escolha sua. A Alba Estevam pergunta. Por gentileza, responda. Como fazer com mérito acadêmico? Ai, Silvestre, você podia até responder, né? Não, mérito acadêmico é tudo que você... É a pesquisa que você faz. A consistência da pesquisa que você faz. A relevância da pesquisa. Né? Eu gosto muito quando você faz quais teóricos que são favoráveis àquilo que você está escrevendo, quais teóricos que são contra. É de um tom você mencionar, o teórico tal não concorda com a minha pesquisa, o teórico tal concorda com a minha pesquisa. Você traçar esse paralelo é muito bom e é muito bem visto, né, para o mérito acadêmico. É você fazer as citações de teóricos. Isso está mostrando que você, de fato, está fazendo uma pesquisa, que você tem conhecimento daquilo que você está falando. Quer complementar, Silvia? Pode complementar. Não, que você... eu acho que essa questão do mérito acadêmico, quando se fala do mérito acadêmico, a questão é que a universidade brasileira ela vai reunir um grupo de doutores para poder fazer a avaliação da sua dissertação e da sua tese. Então, essa qualidade é a qualidade técnica e é a qualidade da dissertação e da tese, tendo todos os elementos necessários para que a sua dissertação seja realmente um trabalho científico. Né? A gente vê casos de pessoas que não dão tanta atenção na conclusão da tese e na conclusão da dissertação. E tem algumas instituições que não cobram isso assim como deve ser feito, né? Como deve ter todas as suas normas, todas as suas regras, toda a sua estrutura, metodologia, pesquisa, enfim. Não é aula de escrita de dissertação. Mas essa é uma preocupação que as pessoas devem ter dentro das instituições internacionais, quando você busca uma instituição internacional, não estou falando de instituição A ou B, mas que você verifique se você vai ser orientado por um bom orientador, se esse orientador ele tem um bom currículo, às vezes, como é uma instituição internacional, você não vai ter um currículo lá desse doutor, mas que você procure saber quais são as pesquisas científicas, o que ele vem trabalhando, que é para você ser bem orientado. E as instituições internacionais, elas precisam ter grande preocupação quanto a isso. Então, se você vê que uma instituição ela tem preocupação na sua escrita, se o seu professor, o seu orientador, ele te exige, e ele precisa exigir mesmo, porque o trabalho científico não é feito de qualquer forma, aí sim, você pode ter a certeza de que você vai ter mérito acadêmico. E você também tem responsabilidade na escrita desse trabalho. Não pense que é só o orientador. Você também tem que buscar, tem que fazer a pesquisa científica. Não é qualquer trabalho, não é qualquer dissertação que vai passar por uma comissão mais exigente. A gente sabe que tem instituições nacionais que são mais flexíveis, mas você não pode depender disso. Você tem que fazer um excelente trabalho. Mais alguma coisa? Você sabe, né, Silvia, o cansaço, o quanto que o aluno ele deixa de ler, não tem tempo de ler para se fazer a sua pesquisa, mas eu costumo colocar uma fala de que quando você se propõe a fazer um mestrado, um doutorado, você precisa saber que precisa ler, para você ter um comparativo daquilo que você vai escrever. Né? Não é simplesmente fazer de qualquer maneira. E nós temos as diferenças das normas APA para a norma BNT. Cada instituição, ela segue o seu tipo de norma. Geralmente, fora do Brasil, é norma APA. E aqui no Brasil, as normas são a BNT. Então, tem universidades que se você tem um trabalho escrito dentro da norma APA, tem universidade que vai exigir que ela esteja dentro da norma BNT. Então, precisa fazer toda essa mudança para você trazer para a norma BNT. Então, é preciso ter todo esse cuidado que foge um pouco da organização da dissertação ou da tese, né, na hora que você vai fazer essa mudança de uma pela outra. Mas também nós já temos a informação de que tem um grande número de universidades que já estão aceitando a norma APA. Então, mais uma vez, eu torno a lembrar que é preciso verificar o edital ou as normativas daquela instituição. Em alguns momentos, tem instituição que coloca na própria plataforma o modelo, né, a divisão que precisa ter para você apresentar o seu trabalho, para saber se a sua dissertação, se a sua tese segue aquele roteiro. Então, assim, é raro a universidade colocar, mas algumas delas ainda colocam esse exemplo, né, para você ter esse direcionamento. A Delvi Poliana pergunta: quem aprova a dissertação é a universidade ou a equipe da plataforma Carolina Borba? É a universidade. São os doutores que foram designados para julgar a sua dissertação ou a sua tese. É aquela equipe de doutores que estão habilitados para aprovar. Ok. O Paulo Henrique, eu reconhecer o diploma internacional mais de uma vez? Como é que é?
Eu posso? Paulo Henrique pergunta, eu posso reconhecer o diploma internacional mais de uma vez? Você pode reconhecer ele em outro país. No Brasil, uma única vez. Ah, eu quero fazer na Argentina, você pode reconhecer lá. Ah, eu quero fazer em Portugal, você pode reconhecer lá. Você pode reconhecer em quantos países você quiser, desde que você siga as normas daquele país. Certo. Eu queria fazer um esclarecimento aqui, Silvia, antes de vir qualquer pergunta, que a gente percebe muito como vem a ata de defesa, né? É importante, a resolução, ela já coloca aqui na regra dela, que na própria dissertação, ela tem que ter uma folha separada sobre a aprovação da sua dissertação. Então, é muito importante que quando você estiver fazendo o seu mestrado, estiver fazendo o seu doutorado, na construção da sua dissertação e da sua tese, ou melhor, na finalização e depois da aprovação, que seja anexado à dissertação e à tese essa folha de aprovação da banca. Isso ficou bem claro aqui na nova resolução. A quantos doutores precisa para estar presente para a banca da minha dissertação ou da minha tese? Normalmente são 3. Pode ser convidado um quarto doutor para estar presente na banca, mas geralmente são 3. E todos os 3 precisam assinar a ata de defesa. Se forem 4, os 4 precisam assinar a ata de defesa e ter os seus respectivos currículos. Então, é uma outra orientação que está sendo passada pelas instituições internacionais, principalmente nos acordos, isso está bem claro, que a instituição internacional, ela precisa disponibilizar o currículo daquele professor, seja ele resumido ou seja ele completo. O que acontece com professores de outros países? Normalmente, o currículo, seja ele Lattes, seja ele Orside, seja ele qualquer tipo de currículo, ele não tem a obrigação de colocar o orientando no currículo dele. E no Brasil, existe essa prática. E a gente vem solicitando em reuniões junto à CAPES, quando eu posso estar presente, quando eu consigo ir nessas reuniões, eu e a Silvia, quando é possível, a gente sempre coloca essa insatisfação, que lá fora nós não podemos mexer na soberania de um país. Se o país lá fora, o currículo é de uma forma, por que o Brasil quer mudar esse currículo desse doutor? Mas nós estamos solicitando a CAPES, solicitando o Conselho de Educação, que evite fazer esse tipo de cobrança, porque senão você fere a soberania do outro país. Né? Mas, infelizmente, eles ainda exigem o currículo do doutor, o nome do orientando no currículo, porque é feito o link do aluno com o doutor, para saber se, de fato, esse aluno foi orientado por este doutor. Né? E a instituição, ela precisa de dar uma declaração informando que esse doutor, ele presta serviço para aquela universidade, ou se ele é funcionário daquela universidade. Então, é muito bom que quando vocês terminarem, solicitem essa declaração, porque o professor doutor, ele pode ter sido contratado para aquele específico fim, apenas para aquela banca. Depois se perde contato. Aí como é que você vai fazer? Se você não conseguir fazer de imediato o seu reconhecimento, levar mais tempo, e você não conseguir o contato mais desse doutor. Então, eu oriento a todos, quem ainda não fez a sua defesa, de estar atento a essa documentação, de solicitar, que caso a Universidade Brasileira solicite, você já está de posse desse documento. O Estélio Rocha pergunta, Silvia Rodrigues, peça para a palestrante falar sobre o documento de estadia. O povo quer saber. Marluz, o povo quer saber. Vamos lá. Gente, olha só, o documento de estadia, quando você vai na universidade, no estrangeiro, você vai se instalar em algum lugar, em hotel, em BNB, vai alugar algum espaço, algum outro espaço. Então, peça ao dono da casa ou do BNB para te dar uma declaração de que você esteve lá. E peça à universidade para te dar também uma declaração de que você esteve no país para concluir disciplinas, para fazer a defesa. Então, esses documentos comprobatórios informam que você esteve lá. É um documento que você está declarando que você esteve. A própria universidade pode te dar ou onde você alugou o espaço por onde você fez. Faz um contratozinho. Você vai ficar 10 dias, faz um contrato de 10 dias. Você tem como comprovar. Você vai em hotel, pede ao hotel para te dar um documento de que você esteve lá. Guarda recibo de restaurante, passaporte. Ah, eu vou aqui para o Paraguai e não vou usar passaporte. Tem um jeito, passa em algum lugar onde você consiga pegar esse documento. Pega com a universidade um documento. Só que esse documento precisa ter uma logo, precisa de ter o endereço, que esse documento foi feito pela universidade, não foi feito por você. Entendeu? Pede um contratozinho de aluguel, o mínimo que seja. Ah, mas eu não faço. Tenta, eu acho que tudo aquilo que você conversa é possível conseguir. Eu já vou responder as perguntas das pessoas que estão perguntando. Mas e o EAD? Como é que eu vou comprovar? O EAD não tem como você comprovar. O curso é 100% online, não tem como você comprovar. Então, o seu processo tem que ser direcionado para universidades que faziam o reconhecimento de diploma e que não vai exigir esse comprovante. Se a universidade faz o reconhecimento e não leva critério se é EAD ou presencial, ela não vai fazer a exigência desse documento. As que estão aptas, as que querem, que têm essa boa vontade de fazer o reconhecimento, ela não coloca nem na normativa dela e nem no edital. Ela aceita e ponto. Ela não vai perguntar em momento algum, você fez EAD, você fez presencial. Por isso, é preciso fazer a busca da universidade. Quando vocês procurarem os editais da instituição, não pense que você vai encontrar na instituição assim, nós fazemos reconhecimento de diploma online ou reconhecimento EAD. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar ela falando absolutamente nada. Agora, para você saber se uma universidade reconhece ou não diploma EAD, vá online, né? Porque, na verdade, o termo certo é falar online, né? Não EAD, enfim. Mas, a universidade, quando ela não reconhece, ela vai deixar bem claro isso no edital.
Essa é a diferença. Nas que reconhece, você não vai ver nada escrito no edital. Nas que reconhece. Nas que não reconhece, você vai ver isso bem escrito lá no edital, que elas não fazem o reconhecimento. O pessoal está perguntando muito sobre os artigos. Vamos falar. Os artigos que fizemos em cada disciplina é enviado para a universidade. É considerado como publicação de artigo? Na universidade que faço o mestrado, iremos fazer 11. E mais o TCF, além das avaliações. Quando as universidades elas solicitam artigos, os artigos eles têm que estar publicados em revista científica. Você tem que enviar o artigo na íntegra com as informações da revista publicadora, como o nome da revista, o ISSN, o DOI. Isso é aceito, você mandar o artigo na íntegra. Então, às vezes você pode estar fazendo artigos, só que esses artigos não estão sendo publicados em revista científica. Então, a observação é que esses artigos estejam publicados em revistas científicas. E não precisa ter qualis, tá? Agora, o ideal é que tenha, porque isso aumenta as suas chances na hora da avaliação. Não é que isso quer dizer que se você não tiver, você não vai reconhecer. Porque tem instituições que tranquilamente olham e não é que eles podem referir o seu processo. Agora, tem instituições que são mais exigentes, como, por exemplo, uma UFMG, ela é bem mais exigente, então ela vai cobrar que esse artigo tenha qualis. Mas a maioria é bem tranquila na questão do artigo científico em revistas, mesmo que não tenha qualis. Complementando aí, Silvia, como foi falado das disciplinas, algumas universidades ela faz um trabalho de grupo sobre uma específica atividade. Você pode apresentar isso, mas ela vai entrar no item 5 da resolução como descrição resumida das atividades. Não é uma publicação, é uma complementação. Então, o artigo publicado em revista científica é diferente da complementação de atividade resumida. Eu participei de congresso, eu participei de simpósios. Tudo isso é importante. Vai entrar na complementação de atividades resumidas. E vocês podem ter certeza que a universidade leva em conta essas participações de congressos, de simpósios. É muito importante participar disso. E você comprovar de que você participou. Porque tem o campo para você colocar complementação, que é o que diz o item 5 da documentação que precisa ser apresentada, que é a descrição resumida das atividades que você fez durante seu mestrado e seu doutorado. Mas, Marlúcia, a publicação, ela não precisa ser individual, pode ter mais pessoas. Sim, na publicação. Você pode fazer em dupla, você pode fazer em até 5 pessoas, você pode fazer a publicação. Então, assim, junta 3, 4, 5 pessoas e publica. Você pode fazer um resumão da sua dissertação ou da sua tese, você faz o resumão ali, você já tem um que você pode assinar com outra pessoa que vai fazer o resumão do dele. Você já vai ter 2 artigos. Tem? A mesma coisa para o doutorado. Você faz um resumão da sua tese, junta o seu com mais 2, 3, 4 pessoas, faço o meu, faço da outra pessoa, da terceira, junta, você vai ter 3 artigos publicados. Não precisa estar sozinho. Isso aí não é, em momento algum, é mencionado, é exigido que você tenha o seu artigo publicado numa revista e que seja sozinho. Sobre a disponibilização da live, ela vai ficar assim, gravada aqui no meu perfil, né? Aqui no YouTube, ela fica gravada assim. Os artigos precisam ser referentes da temática da dissertação? É sempre bom. Eu sugiro que sim. Não é obrigatório, mas eu sugiro. Se você está passando por um processo de reconhecimento, é sempre bom você fazer referência ao que você escreveu na dissertação ou na tese. É uma complementação, na realidade, daquilo que você defendeu, né? Sobre algumas pessoas estão perguntando qual universidade que reconhece diplomas EAD, qual a orientação. Isso a gente não vai fazer aqui na live, até porque não é o intuito de fazer indicação, consultoria, assessoria de nenhuma instituição, né? Então a gente colocou que a gente não ia fazer isso e vamos manter, até porque a gente não quer fazer. A gente já tinha prometido que não ia fazer trabalhos de assessoria indicando universidades, nada disso. Então eu peço desculpa a vocês, mas a gente não vai fazer por aqui. O professor Renato Lima aí pergunta: professora Silvia, queria saber sobre a publicação de capítulos de livros. É válido para reconhecimento? Sim, ela é válida. Desde que você publique em uma revista científica, ou pode ser uma publicação em livro, que você tenha o nome da instituição, o nome da revista, ou o nome do livro, né? Do livro, ficha catalográfica, tudo certinho, você pode comprovar para o reconhecimento de diploma e ele é válido como publicação científica. Na verdade, o termo certo não é artigo científico, é qualquer publicação científica. Eu acho que agora, Marlúcia, a gente vai passar para as considerações, não mais as perguntas. Então, vocês, por favor, quem quiser fazer alguma consideração, porque a gente vai encerrar no horário de 11h30, né? Que a gente estipulou esse horário, e aí vamos manter esse horário. Vamos fazer as nossas considerações finais. Marlúcia, se quiser começar, você pode fazer um resumo daquilo que tudo foi falado? Para as pessoas, um resumo assim, um resumo mesmo. Para que as pessoas que chegaram depois ou que não tiveram nenhum entrevista, mas um resumão, até para poder sintetizar tudo o que nós falamos aqui nessa transmissão ao vivo. Ok. Lembrando que a resolução ela é uma orientação para o cidadão e para as instituições. Cada instituição tem a sua autonomia de cobrar aquilo que ela achar necessário. Como é que ela pode fazer essa cobrança? Através de edital ou através de normativo. Então, ela publica
esse edital ou publica a normativa dizendo quais documentos ela vai exigir para esse processo, seja de revalidação ou de reconhecimento. Os documentos exigidos, então é importante que se leia esse edital ou a normativa, tá? Para você saber quais documentos que serão exigidos e cumprir aquilo que está na normativa ou no edital. Se o edital não fizer referência nenhuma de curso online, significa que esta instituição está aberta a fazer o reconhecimento ou a revalidação para títulos que foram feitos online. Se ela faz a referência, esquece, busca outra universidade. Né? Você não tem que tentar ou querer fazer alguma cobrança, porque é de direito dela, ela tem essa anuência, ela tem essa prerrogativa, e ela vai fazer aquilo que ela achar melhor. Então, é isso que está bem claro assim, na resolução. Né? Essa autonomia. Dentro da autonomia, cada um vai cobrar o que achar melhor. Umas são mais flexíveis, outras não. Outras são categóricas. Vamos abrir, então, para as considerações. Vamos lá. O Flávio Mota, muito esclarecedor essa live, parabéns pelo profissionalismo. Estou muito mais aliviado pelo reconhecimento do meu diploma de mestrado. Gratidão, professoras. Obrigado, Flávio. Eu gostaria de deixar claro que, pelo fato da gente ser assessoria em processo de reconhecimento, muitas instituições ou algumas pessoas, eles consideraram a nossa atitude uma forma comercial, de divulgar a assessoria e tudo. Mas o nosso intuito foi de trazer esclarecimentos da nossa experiência, daquilo que nós estamos trabalhando constantemente. Então, não é nem um pedido de desculpas, mas as pessoas que não se sentiram à vontade, ou, enfim, por N motivos, a gente sempre frisa que a nossa preocupação, ela existe sim. Eu sou uma empresa, né? Eu tenho uma empresa e que presta assessoria em processo de reconhecimento e revalidação de diploma internacional. Mas, acima disso, existe sim a minha preocupação em relação aos meus clientes no processo de reconhecimento. Existe a preocupação, sim, das pessoas que atualmente fazem cursos online. Então, a gente também não pode pensar somente na gente e no que vai acontecer. Porque eu digo sempre, se o processo de reconhecimento, porque o que está em risco, na verdade, é o reconhecimento, porque a revalidação não tem jeito, a pessoa tem que estudar no exterior. Mas tem como dar continuidade às funções que eu exerço na empresa. Né? Mas e as pessoas que querem fazer o curso, querem progredir, e veem isso uma das possibilidades que possam conseguir esse reconhecimento. Então, eu gostaria muito que as instituições se unissem, as assessorias se unissem, para que a gente pudesse ter mais informações e pudesse debater isso com muito mais frequência. Porque é um assunto grave, é um assunto que preocupa, que deixou muita gente angustiada, vamos dizer, de dezembro até janeiro. A gente tem, sim, essa angústia. E eu vejo, né, pela quantidade das pessoas, apesar de ter muitas pessoas no grupo, 262 pessoas compareceram, e eu, assim, agradeço a quem ficou, a quem participou e a quem vai contribuir, porque a contribuição de todos ela é muito importante. Lembrando, gente, que qual era a preocupação do governo mediante a resolução anterior? É que na resolução anterior existia brecha para se fazer processo simplificado, principalmente no curso de medicina. Né? E essa nova resolução fechou. Ela fechou isso. O curso de medicina vai seguir outra regra, não mais a que existia na de 2022. Tanto é que foi revogada a de 2022. Então, assim, a gente percebe pelo que... aliás, está claro na resolução que a forma de documentação ela é a mesma para ser apresentada. Isso não mudou. A única coisa que foi colocado aqui, que cada instituição ela tem a prerrogativa de solicitar a estadia do requerendo no país estrangeiro. Mas isso não é obrigatório. É a instituição que ela vai dizer, por meio de edital ou por meio das regras, né, dela, da normativa dela, se ela vai cobrar ou não isso aí. Mais uma vez, a resolução ela é uma orientação. Então, as instituições irão seguir isso aqui. O que você precisa se preocupar? Você precisa se preocupar com a legalidade do seu curso. Seu curso está de forma legal? E a instituição estrangeira que vai provar a você que o curso dela é legal. Uma das formas de você saber se o curso é legal ou não, quando ele é publicado em diário da República, em diário daquele país, ou não, ou até mesmo pelo acreditador, ou pelo Ministério da Educação. Né? Então, existem formas de saber se o seu curso é legal ou não. E as instituições que oferecem cursos estrangeiros, são eles que terão que provar essa regularidade e a legalidade do seu curso. Estando legal, está tudo ok? Perfeito. Daí para frente, você tem que se preocupar com a qualidade da sua dissertação, com a qualidade da sua tese. Documentação, as instituições estão sempre prontas a te entregar aquilo que você precisa, desde que você saiba conversar com a secretaria acadêmica, no caso, né, que vai emitir o documento. E todo documento é sempre bom que seja observado, que seja colocado a logo da instituição. Você precisa de uma declaração, essa declaração precisa vir a logo, ou a marca d'água, e embaixo, no rodapé, vir o endereço da instituição. Isso dá a credibilidade do documento. E, mais uma vez, lembrando, a resolução não faz menção sobre o apostilamento de Haia, mas existem os acordos entre as nações, uma forma de você dar legalidade ao documento é o carimbo consular ou o apostilamento de Haia. Seu documento só é válido em outro país se você passar por essas duas situações, ou o carimbo consular ou o apostilamento de Haia. Isso já está em outra instância, nem tem, não precisa nem mencionar isso aqui. Esse acordo entre todos os países. Você precisa de um documento para ele ser válido, você precisa do carimbo consular ou o apostilamento de Haia dos países que fazem parte da Convenção de Haia. O Neurivan dos Santos Brito,
Agradecimentos à professora Silvia, a nossa palestrante de hoje. Foi muito esclarecedor esse momento. Parabéns e obrigado por ter me convidado. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos a presença de todos, né? Espero pessoas, né, que foram convidadas e ainda compartilharam o link para que outras pessoas pudessem estar presentes. Então, nós estamos com um número de mais de 1.000 pessoas inscritas aqui nessa live, né, participando, algumas pessoas... 250 pessoas compareceram. Esperamos poder fazer outras